Agora, quando o pessoal fala sobre brecha, o que é brecha? Brecha é um espaço. Você está construindo um muro, aí tem um espaço ali, e nesse espaço vai entrar alguma coisa, quer dizer, ele vai transpassar o muro, certo? Quando fala sobre brecha nesse sentido aí, é incoerente com os textos e contextos bíblicos, é incoerente com os princípios bíblicos. Por exemplo, tem pessoas que falam assim, ó, tem as igrejas, né? Falam assim, ó, mas você está com uma brecha na área financeira, você não está dando dízimo, então você está com uma brecha na área financeira, ok? Mas na área espiritual você está bem, mas na área financeira você está dando brecha. Quer dizer, é como se houvesse separações, como se a nossa vida fosse segmentada em áreas, e tem áreas que está com Deus e tem áreas que está com o diabo. Tem áreas que Deus toca, tem áreas que o diabo toca. É assim que o movimento neopentecostal, principalmente, e muitos pentecostais, eles atuam. É dessa forma. Então, vamos lá. Vamos entender o que o texto está querendo dizer aqui antes de chegar nesse versículo 8 aqui. 1 Pedro 5 diz assim, ó, aos presbíteros. Então, Pedro aqui escreve para quem? Para os presbíteros. Quem eram os presbíteros? Vamos entender aqui, ó. Que estão entre vós, admoesto-vos, ou eu chamo a atenção de vocês, que sou também presbítero com eles, e testemunho das aflições de Cristo, e participante da glória que há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vocês, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Quem eram os presbíteros ali? Eram os irmãos que governavam a igreja, que estavam ali. Aqueles irmãos que eram vocacionados, que eram experimentados na fé. Esses irmãos que eram reconhecidos por aquela congregação, esses irmãos governavam, tomavam as decisões pela congregação e ensinavam e cuidavam da congregação. Ok? Então, estes eram os presbíteros aqui. Lembrando que a igreja cristã neotestamentária, ela não tinha o pastor. Não tinha o pastor. A igreja neotestamentária. A igreja neotestamentária não tinha a pessoa de referência. Tá bem? Aí ele continua. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Semelhantemente, vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos. Essa expressão resiste, quando é utilizada aqui, resistir o diabo, etc. Tal, é opor-se, é lutar contra, tá certo? Mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que, a seu tempo, vos exalte. Quer dizer, não queira ser um maior do que o outro, tá bom? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Aí chega no versículo 8. O versículo 8 diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, e buscando a quem possa tragar. Perceba o seguinte: são orientações para que esses presbíteros cuidem uns dos outros ali e cuide daquelas pessoas. E ele fala o seguinte, olha, sede sóbrios. O que seria o sede sóbrio? Sóbrio é sede consciente, seja equilibrado. Use a consciência que Deus te deu, ok? Porque esse diabo, o vosso adversário, a Bíblia não chama de inimigo, e sim de adversário, aquele que se opõe, aquele que luta contra. O adversário é aquele que luta contra. Anda em derredor. Não está ao redor, porque a Bíblia ensina que ao redor acampa o anjo do Senhor, que é o Senhor, é a primeira pessoa que está conosco aqui, e o diabo, né, os seus anjos caídos aí, estão ao derredor. Bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Por que bramando como um leão? A maioria entende que bramar como leão aqui significa fazendo caras e bocas, fazendo medo, ameaçando, né? Assustando, colocando medo, gerando pavor. Não tem nada a ver com isso. Quando ele fala bramando como um leão, até então, o leão,
Aqui era o leão da tribo de Judá. A ideia de leão para a igreja aqui é sempre o leão da tribo de Judá. Jesus é o cumprimento da profecia. Então Jesus é o leão da tribo de Judá. Satanás faz o quê? Tenta se parecer com Jesus para chegar próximo. Chegando próximo, ele traga. Então a estratégia do diabo sempre será se aproximar. Sempre será ter uma cara mais parecida com Jesus o possível. Fazendo isso, as pessoas se achegam a ele e aí então ele vai tragar. Bramando como leão é chamando atenção, fazendo-se parecer com Jesus, fazendo-se parecer com Deus, tendo cara de Deus, tendo cara de piedade, tendo cara de graça, mas na verdade não é graça, na verdade é uma cilada. Essa é a ideia, é se parecer com, porque se fosse assustar, colocar medo, quem é que vai chegar perto? Todo mundo vai fugir, mas ele quer se parecer. Então tome cuidado com aquilo que tem cara de Deus, que parece de Deus, e é interessante, né? Como grande parte das questões religiosas evangélicas e católicas e tal, usam sempre textos bíblicos e falam, mas está escrito aqui, ó. Porque a ideia é se parecer. A ideia não é se opor. Ele já tem uma galera aí que se opõe, que odeia, e aí ele se adapta daquele jeito. Mas para aqueles que estão próximos de Cristo, ele quer parecer para tirar. Ele quer se parecer para que você fale assim, olha, isso aqui tem cara de Deus, usa a Bíblia. Olha que bênção. Olha o amor, né? Tem uma galerinha hoje aí, paz e amor, é tipo o Jesus maconheiro, né? É um Jesus maconheiro, hippie, paz e amor, olha o amor, amor. E é um amor, na verdade, que não tem fundamento nenhum na pessoa de Cristo. É um amor muito humano, totalmente humano, na verdade. É um amor carnal, é um amor que tem uma passividade que Jesus não tinha, porque o amor de Cristo é fundamentado no Pai. E o amor de Cristo opera a justiça. Jamais o amor de Cristo deixa de lado a justiça. A operação da justiça é a manifestação do amor dele. Mas hoje em dia a gente vê muita coisa aí que tem a ver, aceite tudo de qualquer jeito, de qualquer forma, não importa, o importante é que o seu coração está amando. Uau! Uau! Como a gente na verdade desconhece o amor de Deus, né? Não, mas não é justo isso. Olha, deixa eu ensinar para vocês de novo. A nossa justiça na Bíblia é classificada como trapo de imundícia. Significa que era um pano, né, que as mulheres usavam quando ficavam menstruadas. A minha e a sua justiça é considerado o absorvente usado para Deus. É a mesma coisa. O absorvente usado e a justiça do Everton é a mesma coisa para Deus. Dá na mesma. Tá vendo? Mas tem muita gente aí que é a paz e amor. É o amorzinho que não tem nada a ver com a Bíblia. Nada a ver com os princípios de Cristo. Lembra que quando Jesus quebra todo o templo ali, e ele vê os fariseus fazendo o que faziam, os religiosos fazendo o que faziam, ele não deixou de ser amor ali, era amor também. Quando ele chama de raça de víboras, ainda era amor. Quando ele chora por Lázaro, era amor. Quando ele se assenta com a mulher samaritana, era amor. Quando ele é tocado e pessoas são curadas, isso era amor. Quando ele diz, Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem, isso é amor. Quando ele fala, haverá mais misericórdia para Sodoma e Gomorra do que para vocês, também é amor. Quando ele fala hipócritas, é amor. Você entende que o amor de Deus se manifesta de diversas formas. Não tem o nosso padrão. Não tem o nosso padrão. Então nós precisamos entender, parar e refletir um pouquinho sobre isso. E fechando com a questão da brecha. Se quando falam sobre brecha significa segmentar, separar as áreas da nossa vida, então não existe. Agora, se quando você fala brecha significa, olha, é algo que eu preciso tomar mais cuidado, porque eu estou me abrindo aqui, não deveria.
Olha, eu tô dando um vacilo aqui, não deveria. Olha, a concupiscência da minha carne aponta para esse lado e eu tô dando vazão para isso e não deveria. Olha, tem relacionamentos aqui que eu não deveria tá tendo. Eu não deveria ter relacionamentos assim. E e eu e eu tô começando a me abrir para isso. Isso aqui não vai fazer bem para mim de forma alguma. Isso aqui vai trazer somente coisas ruins para minha vida. Isso aqui é uma má influência para minha vida. Opa, pera aí. Então se for isso, brecha nesse sentido, sim, eu posso chamar de brecha sem nenhum problema. Agora, quando a brecha é separar áreas da minha vida como se alguma área está na mão de Deus e outra área na mão do diabo, isso não existe. Isso não existe. Ou a sua vida está com Deus ou a sua vida está com o diabo. Ponto. Não tem outra questão na Bíblia. Agora, tome cuidado. Tome cuidado. Porque, como o texto aqui vem dizendo, ele vem para nos conquistar. Ele vem para conquistar você. Uma pessoa que está muito carente, que sai aí da religião e ela fica muito sozinha, porque na verdade a igreja evangélica, se você saiu de uma igreja evangélica, na verdade a galera vai te chutar, chamar de desviado, desigrejado, que você agora não está mais com Deus, que você desviou, que você agora está indo para o inferno, você precisa se arrepender, e você vai julgar você pra caramba, vai te condenar até dizer chega, ok? E aí você fica todo carente, o que você faz? Você começa a se relacionar com pessoas que vão ser prejudicial para a sua vida. De repente você está num momento para não se relacionar com tais pessoas. A gente tem que se abrir para todo mundo, no sentido de nos abrirmos para nos relacionar com todo mundo. Agora, qual tipo de relacionamento? Há tempo para todas as coisas. E a gente precisa parar e refletir sobre isso. Por exemplo, houve uma época na minha vida que eu não me relacionava com alguns tipos de pessoas porque eu não estava pronto para aquilo. Então, lembro que nós mudamos de cidade até, os meus pais, então, quando eu me converti, e eu cortei as minhas amizades lá. Por quê? Porque eram amizades que não me ia deixar tempo, não me deixaria com a cabeça boa para que eu conhecesse mais a Deus. Então eu me afastei completamente naquela época. Hoje eu posso me relacionar com aquelas pessoas sem problema nenhum, porque a minha estrutura é diferente. Na época, eu me relacionar com essas pessoas seria uma brecha nesse sentido, ok? Por quê? Porque eu não estava pronto para isso. Agora, hoje, não. Então, tudo depende. Tem algumas pessoas que elas têm problema com bebida. Então, se ela se relacionar com a bebida, vai ser um vacilo para ela. Para outras pessoas, não. Então, tente se conhecer o máximo possível, para que você possa, como o texto fala, olha, sede sóbrios, quer dizer, equilibrado, consciente, e vigie, quer dizer, tome conta, tome cuidado, observe. Precisamos compreender isso. Precisamos compreender isso. E o que o leão vai querer fazer? Sempre se aproximar. Como um leão. Ele vai querer sempre imitar Jesus. Então tome cuidado. Nem tudo aquilo que tem cara de Jesus pertence a Jesus. Maravilha?